Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco nós vamos começar a parte 2 da série Excesso, tá? É ansiedade, né? Nós temos uns minutinhos aí para poder começar. Também vai convidando seus amigos aí, vai convidando seus colegas para poder estar conosco, tá bom? Nós vamos dar início daqui a alguns minutinhos. Vamos compartilhando aí, para nós podermos iniciar essa série, amém? Não está começando, só estamos preparando aqui. Amém. Boa noite, gente. Nós vamos estar começando daqui uns minutinhos, tá? A série Excesso, hoje com o tema ansiedade. Tá bom? Vai convidando aí, vai compartilhando. Daqui uns 2 minutinhos estamos começando. Amém. Vamos estar começando agora a série Ansiedade, tá? Excesso, ansiedade, né? Que você curta aí, né? Vai ser uns 30 minutinhos. E assim como Deus falou no meu coração, vai falar no seu coração também. Amém? Que Deus vai estar te abençoando, te fortalecendo, te renovando, tá? Que venha falar no seu coração. Vamos estar começando aí. Amém? Nós vamos pôr uma música aqui. Amém?
Vamos posicionar aqui. Tá? Primeiramente, venho agradecer a vocês aí que estão nos assistindo agora, tá? São várias pessoas aí. Que o Senhor vai estar te abençoando, te fortalecendo, te renovando, tá? O tema dessa noite a série continua sendo excesso. Série excesso é ansiedade, tá? Ontem nós falamos um pouco sobre depressão, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade, tá? Pessoas que hoje essas doenças, depressão, ansiedade, estresse, né? São os que estão são essas doenças emocionais aí que estão pegando, né, hoje em dia, né, no meio da juventude, no meio não apenas de jovens, mas também adultos também, né, que está vivendo esses problemas, esses sintomas, né, e que agora nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, né, mas antes de nós começarmos, nós vamos orar para que Deus nos direcione novamente, amém? Senhor, neste momento nos colocamos diante da sua presença, ó Pai, que tudo aquilo que nós fomos falarmos agora, seja de acordo com a sua vontade e o seu querer, não seja nem mais nem menos, mas aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração e tem preparado nessa madrugada, Senhor, para as pessoas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que aquelas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, se estiver sofrendo algum desses problemas, depressão, ansiedade, estresse, o Senhor entra com a sua providência neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, estaremos dando início à segunda parte, Senhor, da série Excesso, Ansiedade. Amém? Vamos começar agora. Mas antes de nós entrarmos no livro, nós vamos falar um pouco, vamos explicar um pouco o que é ansiedade, tá? Ansiedade, né? É um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso, tá? De novo, ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Esse sinal de alerta é uma reação natural do corpo para nos ajudar em novos desafios, situação de perigo. Todos os nossos sentimentos ansiosos antes de uma grande apresentação ou uma prova importante, porém, quando passa ou em excesso, né, passa a atrapalhar a nossa rotina. A ansiedade pode ser considerada um distúrbio, ela própria um desafio a ser superado, tá? Então, essa é a tal da ansiedade, né? Também pode ser, a ansiedade envolve inquietação, irritabilidade ou preocupação. Vivemos num mundo cheio de incertezas, por isso qualquer um de nós pode ter crise de ansiedade, quer dizer, qualquer um de nós podemos ter essa crise de ansiedade, né? Então nós vamos entrar aí agora na parte bíblica para nós podermos explicarmos ansiedades. Por quê? Porque homens de Deus na Bíblia passaram por este momento, tá? Momento de ansiedade, um momento depressivo. E muitas vezes nós, né? Todos nós somos vulneráveis a esse tipo de doença. Isso não quer dizer que você tenha mais ou menos de Deus, não. Todos nós podemos passar ou viver essa crise emocional, sentimental de ansiedade, depressão ou estresse, né? Podemos viver isso. Vamos no livro, né? Em Jonas, nós vamos contar a história de Jonas, né? Quem que é o Jonas? Jonas é o profeta que foi engolido por um grande peixe. A Bíblia fala assim, ó: certo dia o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: apronta-se, vai à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se apresentou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou-se um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar, e era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram as cargas no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão
e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Né? O capitão do navio encontrou-se ele ali e disse: Como é que você está aí dormindo? Levanta-te e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que nele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: Vamos tirar sorte para descobrir quem que é a culpa de estarmos neste perigo. E eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: Agora diga quem é culpado de tudo isso e o que você está fazendo aqui. De onde você vem? De que país você é e qual o seu povo? E Jonas respondeu: Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disse: Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: Que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. E em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiram nada porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: Ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois é tu, ó Senhor, que está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. E eles ficaram com tanto medo do Senhor, que eles ofereceram sacrifício, eles fizeram promessas, e o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ficou dentro do peixe por 3 dias. Tá? Nós lemos apenas o Jonas, o capítulo 1, para podermos entrarmos naquilo que Deus separou para nós fazermos, tá? Para podermos falar. Primeiro ponto, né? Jonas, ele desobedeceu ao Senhor, né? Deus falou para ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis, né? Como nós acabamos de ler aqui, Jonas fugiu. Jonas teve medo do Senhor. Por quê? Porque quando você só foge de algo, se você tiver medo, certo? Você só foge de algo se você tiver medo. Se você não tiver medo, você não foge. Você encara. Porém, Jonas, ele teve medo. O que ele foi fazer? Ele foi fugir. Ele foi fugir da presença do Senhor. A Bíblia fala assim que ele comprou uma passagem. Essa Bíblia minha é atualizada. Ele comprou uma passagem para Tarsis. E a Bíblia fala que quando ele compra a passagem, ele desce para onde? Para o porão. Só se esconde de algo aquela pessoa que tem medo. E o medo é um dos sintomas que pode levar você à ansiedade, né? Como nós acabamos de ler aqui, ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Jonas teve medo. Porém, Jonas também, ele que Jonas pegou e fez? Fugiu para Tarsis. Se você for ler a história do livro de Jonas por inteiro, você vai ver que lá no final, pela maldade do povo ter chegado ao Senhor, Jonas, ele queria que aquele povo de Nínive morresse, né? Se você for pegar o finalzinho do livro de Jonas, você vai ler, ele fala assim, ó: Aí Jonas saiu de Nínive para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por onde Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu,
Deus mandou um vento quente vindo do leste e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? E Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então disse o Senhor: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também animais. Para Jonas queria que a cidade de Nínive fosse destruída, mas por causa do amor, da misericórdia de Deus. E a nação de Nínive viu que ele estava em pecado, estava em falha, quando Jonas começou a anunciar o arrependimento na cidade de Nínive. Até o rei faz um jejum com toda a população, até os animais ficaram em jejum, para que Deus perdoasse aquela nação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, muitas vezes, como estamos ansiosos ou preocupados com algo, nem aquela preocupação é em excesso, faz com que nós geramos ansiedade, gera em nós ansiedade, né? Muitas vezes nós olhamos a ansiedade, quando a ansiedade não for muito excessiva, ela se torna boa porque ela faz com que você planeje o seu futuro. Mas quando ela se torna excessiva, acima o excesso da ansiedade, faz com que você entre nessa síndrome ou nessa doença crônica conhecida como ansiedade. Vamos continuar aqui, ó. O que causa ansiedade? Não se sabe ao certo as causas da ansiedade, mas há fatores que podem influenciar uma pessoa a desenvolver ou estar mais predisposta a esse distúrbio. Genética, história de transtorno de ansiedade na família, traumas do passado, como perdas diante de acidentes marcantes, problemas na infância, doenças físicas, problemas cardíacos como arritmias, doenças hormoniais como hipotireoidismo e hiperadrocentrismo, problemas respiratórios como doença pulmonar crônica, abuso de drogas, álcool, medicação como os benzodiazepínicos, né? E quais são os sintomas? Existem alguns sintomas físicos também e alguns sintomas psicológicos da ansiedade. Os sintomas físicos respiração ofegante, falta de ar, palpitação e dores no peito, fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação nas pernas e braços, tensão muscular, tonturas e sensação de desmaio, enjoo, vômito, irritabilidade, enxaquecas, boca seca, hipertensão de paladar, insônia, né? Insônia. Cara, quantas pessoas nós conhecemos aí, né? Ontem nós fazemos a live, era 1h da manhã, né? Várias pessoas assistindo com nós. E nós vimos que algumas pessoas depois chamou nós no inbox e vimos que quantas pessoas sofrem de depressão, quantas pessoas sofrem de insônia, quantas pessoas hoje não conseguem deitar e descansar, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir devido à insônia ou à preocupação em excesso, né? E Deus, ele tem feito com que nós, na sua presença, podemos descansar. A Bíblia fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A Bíblia faz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Traduzindo isso aqui: vinde a mim, você que está cansado, você que está preocupado.
Você que não está vendo solução nenhuma, vinde a mim. Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele fala para você, vem no Senhor. Lança sobre Ele todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. Aqui nós estamos usando o livro de Jonas. Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Jonas, ele teve medo e fugiu. Tanto é que o capitão encontrou ele lá no fundo, lá no porão. E quando eles lançam sorte, quando eles encontram Jonas, e eles podem entender através da Jonas falando que ele estava fugindo do Senhor, de uma ordem, daquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse. E quantas vezes o Senhor pede para nós fazer algo e nós não fazemos? Você já percebeu que muitas vezes nós pegamos e aquilo que Deus pede para nós fazermos, nós pegamos e muitas vezes deixamos de lado aquilo que Deus pediu para que nós fazemos. E às vezes nós falamos assim, pô, Ela, não tem consequência nenhuma. Pô, Deus levanta outra pessoa para fazer isso, Deus levanta. Mas se você for ler o livro de Jonas, você vai entender que Deus pediu para Jonas fazer algo. Jonas resolveu fugir. Mas quando Deus unge e escolhe uma pessoa, assim como Ele escolheu Paulo. Quando Paulo perseguia os cristãos naquela época, a Bíblia fala assim que Paulo estava indo para o caminho de Damasco. De repente veio um raio de luz muito forte. E o Senhor falou com ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? A Bíblia fala que Paulo caiu do cavalo, né? E naquele momento ele perdeu a visão. E Deus falou para ele, Paulo, você vai para uma rua chamada direita. E Paulo foi para essa rua chamada direita. E ali uma pessoa começou a cuidar de Paulo. E mandaram chamar Ananias. E a Bíblia fala assim que quando Ananias, que Deus falou para Ananias ir lá na rua chamada direita, que ele ia encontrar um homem chamado Saulo. Ananias questionou Deus. Falou, Deus, esse homem persegue os cristãos, mata os que são seus. E que Deus disse a Ananias, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido para mim. E às vezes nós achamos assim, poxa, Deus me escolheu, pediu para mim fazer algo, eu não estou fazendo, mas Deus vai levantar outro. Jonas pensou do mesmo jeito, mas Deus quando chamou, e Jonas fugiu da presença do Senhor. E a Bíblia fala assim, por ele ter sentido medo, fugido da presença do Senhor. Porque Jonas, a preocupação de Jonas, e que Jonas e o desejo de Jonas era que Deus destruísse a nação de Nínive. Destruísse Nínive. Mas Deus mandou Jonas ir anunciar o evangelho para Nínive, anunciar a tua palavra, para que Nínive viesse a se arrepender. E sabe o que acontece muitas vezes? Deus nos chama para fazer algo para Ele e nós, de primeiro momento, muitas vezes nós fazemos, mas depois nós paramos, depois nós fazemos, mas na hora que Deus fala assim, dá continuidade naquilo que eu te entreguei nas suas mãos. Deus tinha entregado algo para Jonas, Jonas desejou fugir. Jonas desejou ir para um outro lugar, para um outro caminho, a não ser aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. E a Bíblia fala assim que começou a haver uma tempestade, o navio começou a balançar, quase se divide no meio. E lançaram sorte que caiu sobre Jonas, e a Bíblia fala assim que Jonas, quando conta isso para o capitão e aquelas outras pessoas que estavam no barco, no navio,
A única forma de que aquilo fosse resolvido era que Jonas pegasse, era que o capitão e os marinheiros pegassem e jogassem Jonas no rio. E foi isso que eles fizeram. A Bíblia fala assim, no momento que jogam Jonas no rio, as pessoas ali, a tempestade cessa, o vento para, e sabe o que acontece? Depois de tudo isso, a tempestade passa, o vento para, a Bíblia fala que vem um grande peixe. A Bíblia não fala baleia, fala um grande peixe, engole Jonas. E para você ver como Deus amava Jonas, né? Que no momento que Jonas é engolido, a Bíblia fala assim que Jonas passa 3 dias dentro da barriga do grande peixe. Detalhe, tá? Sabe qual que é o mais interessante do poder de Deus ali na vida de Jonas? Que Deus guardou Jonas ali, porque Jonas não queria anunciar, não queria ir para Nínive. Desviou e foi para Tarsis. Mas pela misericórdia e o amor de Deus, né? Quando nós comemos o suco gástrico que está no nosso estômago, né? Ele faz com que a comida, né, ali, nós mastigamos, sai dissolva, tudo certinho. O interessante é porque quando o grande peixe engoliu Jonas, aquele, né, acho que é suco gástrico que fala, que tem para poder dissolver a comida, não fez nada com Jonas. Não fez nada. Esse é o interessante. Porque até ali, Deus preservou a vida de Jonas. Até ali Deus cuidou de Jonas. Você entendeu? Qual que foi o maior problema ali? Qual que foi a situação ali? Jonas tentou sair da presença de Deus. Mas através dessa consequência, vou falar assim. Porque Jonas ter saído teve essa consequência dele parar dentro da barriga de um peixe. Aí eu vou falar para você, lembra quando Deus muitas vezes te chamou para você fazer algo? E você falou, não, Deus, está cedo, eu sou novo demais. E muitas vezes acontecem algumas consequências na sua vida que quando você para analisar, é a falta de... Às vezes é algo que Deus te pediu e você não fez naquele momento. E nesse momento Deus está falando para você, lança sobre mim as tuas preocupações. Lança sobre mim as tuas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. E quando Jonas pôde entender isso, a Bíblia fala assim que o peixe vomita Jonas. Jonas vai para Nínive, anuncia o evangelho, anuncia o arrependimento, anuncia a palavra, o povo se arrepende. Mas nós marcamos algo aqui. Em Jonas, capítulo 2, fala assim, ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Dentro do céu gritei, e tu ouviste a minha voz. No 7 fala só, e quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. E presta atenção naquilo que eu vou falar para vocês. Clamei ao Senhor na minha angústia. Quantas pessoas estão angustiadas, estão preocupadas. Em algumas versões que eu tenho aqui, ó, fala aflição, clamei por socorro. Fala na outra versão aqui, da King, fala preocupação. Quantas pessoas estão angustiados, preocupados, aflitos, pedindo socorro? Ei, pessoas ansiosas pedindo socorro, pedindo uma ajuda do Senhor, pedindo muitas vezes,
Deus quer usar você para chegar nessas pessoas ansiosas, nessas pessoas depressivas, nessas pessoas estressadas e falar do amor dele. Amanhã nós vamos estar falando sobre excesso, estresse. No dia seguinte, depois do estresse, nós vamos estar falando sobre o amor de Deus em cima dessas pessoas. Porque Deus ele quer fazer algo maravilhoso. Estamos vivendo um tempo onde a sociedade está vivendo essas doenças, né, psicossomáticas, aí, essas doenças emocionais, essa doença na alma, de depressão, estresse, ansiedade, que muitas vezes está afastando as pessoas do Senhor, que muitas vezes está fazendo com que essas pessoas se afastem, se sintam medo. As preocupações estão muitas vezes extrapolando muitas vezes os limites e as pessoas muitas vezes não têm força para reagir. E muitas vezes isso, né, a ansiedade, muitas vezes você começa a ver traços de ansiedade, depressão, às vezes na parte física da pessoa, sabe? Insônia, muitas vezes dores no corpo por causa da ansiedade, essa preocupação excessiva, como nós acabamos de falar. Nervosismo, medo constante, dificuldade de concentração, desequilíbrios de pensamento, sensação que pode se perder o controle de algo ruim e algo ruim vai acontecer. A preocupação é isso. Nós nos preocupamos às vezes com muitas coisas e esquecendo daquilo que Deus prometeu na nossa vida. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu tenho paz para você. Lança sobre mim o seu fardo. Lança sobre ele o seu fardo. Deus, ele quer fazer algo novo na sua vida hoje. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Os sinais da ansiedade podem se manifestar psicologicamente e fisicamente. É preciso ficar atento a esses sintomas para que você possa medir o quanto a ansiedade está incomodando e atrapalhando a sua vida e as suas atividades rotineiras. A ansiedade faz isso. Atrapalha a sua rotina, atrapalha o seu dia a dia, atrapalha tudo isso. Porque Deus ele quer operar na sua vida de uma forma tremenda. Tá? É importante entender, isso é uma fala de um psicólogo chamado Zencleb Masahashi Saito. É importante entender que a ansiedade não é algo tão ruim. Uma pessoa pode que existe um risco futuro, uma ameaça de algo que pode acontecer e mesmo que as sensações provocadas por essa ansiedade não sejam agradáveis, elas podem ser muito úteis. O problema é quando não se consegue controlar a duração das sensações provocadas por ela, bem como não ter o controle daquilo que é real. Você entendeu? Muitas vezes a ansiedade, quando ela não é em excesso, quando ela não dura muito tempo, ela faz com que você não vou pegar aqui, ó. Que existe um risco futuro. Existe essa preocupação. Às vezes nós preocupamos com tantas coisas, mas quando aquela preocupação é excessiva, essa preocupação faz com que nós e dure muito tempo. Isso começa a afetar o nosso emocional, começa a afetar a nossa capacidade, né? E isso começa a afetar o nosso psicológico. E faz com que muitas vezes essa preocupação em excesso faz com que nós ficamos reprimidos ou, como eu posso falar assim, fugiu a palavra da minha mente agora, ser refém dessa situação. Um exemplo disso é essa pandemia. Quantas pessoas estão refém dessa situação? Quantas pessoas estão vendo isso? Hoje eu assisti um documentário numa televisão, ou uma reportagem aqui de Araçatuba, alguns psicólogos, né, fazendo atendimentos gratuitos às pessoas que ficaram ansiosas devido à pandemia. Pessoas que, alguns perderam seus empregos, alguns estão sem renda para poder sustentar a família, saldar suas dívidas, que a preocupação ficou tão grande
que alguns estão com insônia, né? Como foi falado na reportagem, não estão conseguindo dormir, estão preocupados. E a palavra do Senhor fala assim, ó. Nós já estamos terminando, tá? E a palavra do Senhor diz, ó, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas preocupadas precisam disso, de descanso. A Bíblia fala mais assim, ó, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmos 94:19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. No Salmos, Filipenses 4, do 6 ao 8, fala assim, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ele está falando assim, ó, você não andem ansiosos, não ande preocupados por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês. Vocês que estão sofrendo de ansiedade, você que está sofrendo, nós já estamos de depressão, lance tudo ao Senhor. Lance suas súplicas, lance a sua ansiedade, lance tudo aquilo que está atrapalhando o seu convívio, a sua vida dia a dia. Para que Deus possa, como Ele falou, como eu li agora há pouco, que o fardo dele é leve, lança sobre Ele as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim. Em Mateus 6, do 31 ao 34, fala assim, ó, portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos e os que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ele está falando para você assim, ó, lança suas preocupações sobre mim. Se preocupe apenas com hoje. Porque muitas vezes nossa preocupação começa a ser tão excessiva dias. E às vezes aquilo impede de você viver, aquilo impede de você caminhar. E o Senhor quer que você caminhe na presença dEle. O Senhor quer que você viva o melhor dEle para a sua vida. Então chegou o tempo, chegou o momento, hoje é o dia. Lance sobre o Senhor as suas preocupações. Ainda mais um versículo eu vou ler para vocês. Isso é tudo que a Bíblia fala sobre preocupação, sobre ansiedade. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Lance sobre o Senhor as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de você. Ei, você não está conseguindo dormir? Nessa noite Deus quer te dar uma noite de descanso, essa madrugada de descanso abençoada. Ei, Aylan, você não está na minha pele, eu perdi meu emprego, eu estou sem renda. Meus filhos, não sei o que vou fazer com os meus filhos. Ei, acabamos de ler agora. O Senhor neste momento, lança sobre Ele todas as suas súplicas, todas as suas preocupações. Grite o seu socorro ao Senhor neste momento,
Porque o Senhor tem ouvido as suas orações, Deus tem ouvido o seu clamor, Deus tem ouvido a sua súplica. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jonas foi para Nínive e foi anunciar o evangelho, Deus ouviu a súplica daquela nação porque eles entraram em jejum. O rei colocou a nação em jejum. E Deus ouviu a súplica daquela nação. E Deus vai ouvir a sua súplica nessa madrugada. Escuta muito bem o que eu estou te dizendo. O Senhor. A Bíblia fala assim, que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A Bíblia fala também assim: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. A palavra dele ainda diz mais assim, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu no coração do homem, é o que eu tenho separado para ele. A Bíblia ainda fala assim: eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. A Bíblia fala assim também, em Jeremias 29:11: eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós, Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Entenda bem, Deus quer te dar paz a partir de hoje. Como nós falamos nesse versículo ontem também, Deus ele quer trazer paz na sua casa, paz no seu coração, paz no seu pensamento. Então, entrega suas preocupações a Ele. Nós vamos falar só mais um aqui. A Bíblia fala assim, e o rei Davi escreveu: até quando terei ansiedade e preocupações, tristeza no meu coração todos os dias? Salmos 13:12. Ele ajudou Davi a lidar com a ansiedade. Ele abriu seu coração a Deus em oração, confiando plenamente no amor e na lealdade do Senhor. Aí nos Salmos, aí nós vamos abrir aqui. Vou marcar aqui. Fala assim, confiança do amor de Deus. Até quando terei que suportar esse sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Essa versão que eu li agora há pouco. É uma versão atualizada. Essa aqui é uma linguagem de jovens. Até quando terei que suportar esse sofrimento? Até hoje. Porque a partir de hoje Deus vai mudar a sua história. Amém? E no 5 fala assim, e o que ajudou Davi a lidar com a ansiedade? Ele abriu o seu coração a Deus em oração, confiando plenamente no amor leal de Deus. Aí vai no Salmo 13:5. Para que Davi se livrasse disso, Davi fez isso aqui, eu confio no teu amor, e o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Deus vai te salvar nessa noite. Deus vai tirar toda essa preocupação, toda essa ansiedade de você, tá? Deus vai tirar de você toda essa angústia, todo esse medo, essa insônia, essa preocupação excessiva. Assim como nós oramos ontem no excesso aí, na primeira parte do excesso, falando sobre depressão. Muitas pessoas, devido à depressão, tirando a sua própria vida ou com esse desejo de morte. Nós vamos orar também por essas pessoas, tá? Por que resolveu fazer essa série agora no final do mês de agosto aí lá? Porque o mês de setembro é um mês amarelo, né? Que o pessoal fala, é a prevenção e combate ao suicídio, tá? Mas isso não tem que ser só no mês de setembro, não. Tem que ser direto. Quantas pessoas nós vemos ansiosas, preocupadas ou em depressão? E nós achamos que essas doenças são frescura, são coisas que... não, é frescura das pessoas, não tem o que fazer, que não sei o que, não. Esse tipo de doença nós temos que se preocupar também. Se aproximar dessas pessoas, amar essas pessoas. Porque é uma doença séria. São doenças que precisam ser tratadas. E muitas vezes essas pessoas precisam primeiramente ser ouvidas.
Pessoas depressivas, pessoas muitas vezes que estão vivendo esse momento de ansiedade, de preocupação em excesso, precisam ser ouvidas pelas pessoas. Nós temos que estar pronto a ouvir, não a apontar. Nós temos que estar pronto a amar, a abraçar. Amém? Deus quer que falemos com Ele sobre nossas preocupações. Isso vai nos trazer alívio. A Bíblia diz que devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Então, galera, você que está nos assistindo aí, homem, mulher, jovens, adolescentes que estão nos assistindo agora, tá? Várias pessoas aí, lança sobre Deus a sua ansiedade. Lança sobre Deus, porque Ele tem cuidado de você. A palavra do Senhor diz assim, em Lamentações. Eu gosto desse livro. Eu falei isso ontem e vou falar isso hoje, tá? Mas a esperança volta quando pensa o seguinte: o amor do Senhor Deus não acaba e a sua bondade não tem fim. O seu amor e essa bondade são novas todas as manhãs. E como grande é a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. É melhor ter esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. É bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Deus, Ele quer trazer um novo tempo à sua história, velho. Deus, Ele quer trazer um novo momento. Sabe, Deus, Ele quer tirar esse momento, isso que você sente, essa solidão que está no seu coração, essa preocupação, essa vontade de tirar a própria vida. Sabe por que você está acompanhando nós neste momento? É porque Deus, Ele tem um novo tempo na sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história, transformar tudo aquilo que está no seu coração. Deus, Ele quer te ouvir. Ei, clama ao Senhor neste momento, porque o Senhor tem algo novo para trazer na sua vida. Entenda uma coisa, a sua vida é preciosa para Deus e para nós também. Eu vou contar um testemunho meu, tá? Eu vou contar um testemunho meu aqui para vocês. Só vou pôr um louvor chamado Descansa aqui, tá? Eu vou dizer algo pra vocês aqui. Vou trazer mais perto, por isso que balançou. Em 2010, em janeiro de 2010, meu pai ficou doente. Já estava vindo doente até antes do Natal. E ele veio a falecer, tá? Quando eu estava com meu pai no hospital, ele já não conseguia falar, ele falava, mas nós não entendíamos. E ele só entendia ele falando uma coisa, ele falou assim: tô morrendo, né? E passou alguns dias, ele veio a falecer, né? Aí perdi meu pai em 2010. 2011, uma semana antes do meu casamento, uma semana. Eu casei num sábado, dia 21. No sábado anterior, a minha avó veio a falecer. Uma semana antes do meu casamento. Fiquei muito triste, morei 10 anos com minha avó. Em 2017, em novembro de 2017, minha mãe estava na minha casa, pousou aqui comigo, brincou com meu filho. E dormiu bem, normal, né? E no dia seguinte, ela não levantou. Nós fomos acordar ela.
ela abriu o olho, ficava te olhando, você falava, ela não respondia. E um cheiro muito forte, ela tinha feito, usar o português claro, aí se cagada inteirinha. Nós levamos ela no médico, o primeiro médico falou que era depressão. Eu falei pro médico, como que é depressão se ela dormiu bem, brincou com meu filho e acordou dessa forma? E Deus coloca pessoas no nosso caminho, e um amigo nosso, ligamos para ele, é padrinho do nosso casamento, ele chama Valdinei, ele era bombeiro, nós ligamos para ele e ele veio uma viatura veio o SAMU aqui e levou ela lá na Santa Casa, né? Foi o médico pronto-socorro que tinha falado isso, levou ela na Santa Casa. Aí o médico fez todos os exames nela. Aí eu falei pro médico que se ele falasse pra mim que era depressão, né, eu ia levar em outro. Aí o médico falou, não vou te dar diagnóstico nenhum pra vocês. E quando o médico fez todos os exames, aí quando fez uma tomografia da cabeça, descobriu que ela estava com câncer, ela estava grande. E ele entrou. Então, quando descobriu, ela ficou internada. E quando descobriu, até ela vir falecer, passou uma semana. Aí ela faleceu no dia 1º de novembro e foi enterrada no dia 2, no dia dos finados. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tinha tudo, meus irmãos, nós tínhamos tudo para se tornar ou ser uma pessoa depressiva, ser pessoas magoadas, tristes com Deus. E nós estávamos conversando na Santa Casa, eu e os meus irmãos, eu peguei e falei assim para eles: se Deus curar a nossa mãe, Ele é Deus. Se Ele resolver levar, Ele continua sendo Deus para mim. Porque é Ele quem dá a vida e é Ele que tira a vida. E eu pude entender. Só que durante esse período dessas minhas percas, Deus colocou pessoas no meu serviço, Deus colocou pessoas da minha família, Deus colocou pessoas na igreja onde eu congrego para falar comigo, sabe? Me ligando, vinham me fazer visita na minha casa, perguntando se eu estava bem, se meus irmãos estavam bem. Quando minha mãe morreu, eu agradeço muito ao meu pastor e à minha pastora, meu pastor Dorival e a minha pastora Fabiana, que nesse momento meu mais difícil, eles estavam comigo ali. Oraram pela minha mãe, visitaram a minha mãe várias vezes. Na época do meu pai, o pastor visitou meu pai. E Deus, o que ele pegou e fez? Colocou essas pessoas no meu caminho. O que eu quero dizer para você, muitas vezes nós precisamos pedir socorro a Deus. Muitas vezes Deus ele coloca pessoas no nosso caminho. E foi isso que Deus fez. Deus colocou minha família, meus parentes, a minha esposa. Deus colocou os meus pastores. Eu agradeço a Deus pelos pastores que eu tenho hoje. Porque no meu momento mais difícil, no meu momento de luta, que eu achei, que eu fiquei meio baqueado, Deus ele pegou e colocou essas pessoas no meu caminho. Meus pastores, minha pastora, meus amigos. Eu falo do meu pastor e minha pastora porque sempre estavam me ligando nesse período até hoje. Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Sabe, foram pessoas que no meu momento de eu pedir socorro a Deus, Deus colocou essas pessoas. Por que eu tô falando isso pra você? Às vezes você tá passando uma situação, às vezes pior que a minha. Às vezes você tá gritando socorro, às vezes a sua voz não fala, mas muitas vezes você está gritando em silêncio, sabe? E Deus ele tá colocando pessoas no seu caminho para que essas pessoas te escutem, para que essas pessoas te abracem. Deus ele quer isso, sabe? Às vezes nós como pessoas, nós nos preocupamos apenas com nós.
e esquecemos das pessoas ao nosso lado. Deus colocou pessoas no meu caminho, no meu serviço, sabe? O meu gestor onde eu trabalho, sabe? Quando minha mãe estava internada, minha esposa ligava para ele e ele vinha, falava comigo, falava: fica na sua casa, vai dar mais atenção pro seu filho, sua família precisa de você. Sabe, quando teve uma situação quando a situação da minha mãe piorou, agravou, ele não sabia nem como falar comigo. Ele foi falando com a minha esposa. Ele falou: tô chegando. A minha esposa me contou, ele me contou também. E ele foi comigo até eu entrar no carro. Ele falou: qualquer coisa você me liga, tá? E o que eu tô querendo dizer para Deus? Coloca a pessoa no seu caminho muitas vezes. Às vezes tá falando assim: Deus não colocou ninguém. Deus colocou eu nessa madrugada para falar para você. Deus me colocou no seu caminho e falou assim: força. Deus tem o melhor para sua vida. Esquece esse negócio de tirar a própria vida. Você é importante para Deus, você é importante para nós. Por isso que eu estou aqui nessa madrugada. Por isso que Deus me deu no meu coração isso, para falar sobre ansiedade, para falar sobre depressão. Sabe, você que está nos assistindo aí, Joveliane, Deus tem o melhor para você. Deus tem algo para fazer, para mudar na sua vida, para mudar o seu coração. Daqui a pouco nós vamos orar e você vai lançar tudo isso, todo esse sentimento que está no seu coração diante do Senhor. Porque você pode ter certeza de uma coisa: Deus, o Senhor, tem cuidado de você e da sua casa. Deus, Ele tem preparado descanso na sua alma, no seu coração. Algumas traduções falam em Lamentações 3:23. Fala assim, que trago à memória aquilo que me traz esperança. Para vocês que estão nos assistindo, Deus, Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Ele quer ser a esperança sua a partir de hoje. Deus quer te dar um fardo leve. Deus quer te dar um jugo suave. Deus, Ele quer arrancar tudo que está aqui no seu coração, na sua mente, e colocar paz, colocar alegria. Eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Ontem nós estávamos fazendo a live sobre depressão. Me chamaram no inbox, falando que tinha vontade de tirar a própria vida. Nós conversamos ali, nós oramos. E eu tenho certeza que Deus está operando. Então eu entendi. Porque Deus, para vocês terem uma ideia, eu tinha feito essa série faz 6 meses que eu estava preparando essa mensagem. E não vou falar nunca teve tempo, mas Deus não tinha criado o momento certo, e o momento certo foi as madrugadas. Eu falei: Deus, por que nas madrugadas? Porque é nesse horário, nas madrugadas, que tem muitas pessoas com insônia, muitas pessoas não conseguem dormir, muitas pessoas não estão conseguindo descansar, muitas pessoas estão colocando a sua cabeça no travesseiro, estão se mexendo e não conseguem dormir, muitas pessoas colocam a sua cabeça no travesseiro e só choram. Muitas pessoas estão colocando a cabeça no travesseiro e se preocupam com tantas coisas na cabeça, se preocupando com tantas coisas, que achando que não tem motivo para viver. E eu vim falar para você uma coisa: existe um Deus que vai mudar toda a sua história, toda a sua trajetória, toda essa situação da sua vida. Assim como Deus fez na cidade de Nínive. A Bíblia fala assim que a misericórdia, o amor de Deus foi tão grande por essa cidade, que Deus poupou. Na história de Jonas, Deus poupou a cidade, devido ao seu amor e à sua grande misericórdia. E Deus te ama. Você que está nos assistindo aqui, neste momento, Deus te ama. E Deus quer mudar toda a sua história. Deus vai mudar toda a sua trajetória. Se vocês forem entrar no meu Face, vocês estão precisando de alguma coisa, conversar, bater um papo,
uma direção no meu Face, tem o meu telefone, é o WhatsApp. Entra lá, pode nos chamar que nós vamos direcionar vocês. Se nós não conseguirmos, existem pessoas, assim como os meus pastores fizeram comigo, eu tenho certeza que eles vão te dar a maior atenção. Porque Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para sua história. Amém? Antes de nós encerrarmos, a Bíblia fala assim, no Salmos 30, capítulo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma vez eu ministrando, eu peguei e falei, Deus tocou no meu coração e fala para eles assim, ó: muitas vezes o choro pode durar uma noite, mas quantas vezes a gente deita, dorme, e no dia seguinte achamos que vai estar tudo resolvido, e às vezes não está. E muitas vezes seu dia se torna noite devido à sua preocupação, devido a tudo aquilo que você está passando. Mas a Bíblia fala assim que Jesus é a estrela da manhã. E quando Deus me deu essa mensagem, fala assim, fala para as pessoas que às vezes a sua noite se tornou, o seu dia se tornou trevas. Mas fala para ele que a brilhante estrela da manhã vai entrar na sua vida. E essa noite, quando a estrela da manhã chegar, ela vai brilhar e a sua alegria vai voltar. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: quando Deus entra na sua vida, quando Jesus entra, a brilhante estrela da manhã chega na sua vida, é para clarear, é para te dar o caminho. Às vezes fala assim, eu não vejo luz no fim do túnel, às vezes eu só estou vendo a luz no fim do túnel. Não, Jesus vai ser a luz no começo, no meio e no fim, para mudar a sua história. Amém? A Bíblia fala assim, ó, deleita-se também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Já percebeu que tudo, preocupação, angústia, ansiedade, depressão, está ligado ao coração? É porque é aquilo que Deus quer mudar. Deus quer mudar o seu coração. Nós vamos orar. E você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor vai mudar toda a sua história. O Senhor vai mudar toda a sua vida. Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua família. Então Ele fala assim, lança sobre mim as suas preocupações. Lança sobre mim todas a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Lança sobre mim. Lança sobre mim, porque eu vou mudar a sua história agora. Nós vamos pôr um louvor aqui para nós podermos orar, tá? E você pode ter certeza de uma coisa: Deus, eu tenho um presente para te dar, uma aula online de VBA de graça. Essa aula vai acontecer na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Você já tem alguma coisa marcada para quarta-feira, às 8 horas? desculpa aí, tá? Tem uma propaganda aqui no começo aqui, me desculpa. Nós vamos orar agora. E eu sei que o Senhor vai mudar a sua história.
Agora, vou pedir para que vocês fechem os seus olhos. Vamos falar com Deus agora, tá? E Deus nesse momento vai mudar toda a sua vida. Amém? Se você for daqui de Araçatuba e não congrega, escuta, e não congrega em igreja nenhuma, fica o convite aí para vocês. Na domingo, às 9, às 5h30 e às 7h30 nós temos culto na 19ª Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua dos Fundadores 207, Pastor Dorival e Pastora Fabiana. Se você não congrega em nenhuma igreja, está passando um momento difícil, nós vamos estar na igreja, ali junto com nossos pastores, às 9, às 5h30, às 7h30, às 9, às 17h30 e às 19h30, ali no culto. Vai lá. Aí lá é longe. Vai numa igreja mais próxima. Procure o pastor dessa igreja. Você pode ter certeza que ele tem uma palavra de Deus para o seu coração. Às vezes é só onde você mora é longe do convite que eu fiz para você da minha igreja, mas tem outras igrejas próximas da sua casa. Vai nela, Deus vai falar com você. Porque o Deus, Ele é Deus na minha e em qualquer igreja onde proclama o seu nome. Então, se você está me assistindo, eu moro longe. Tem tantas igrejas. Eu não vou citar placa de igreja, não. Mas se você é longe da igreja onde eu estou fazendo o convite, que é a 19ª EQ, você pode ir, vai em outras igrejas próximas da sua casa. Você não tem uma condução, vai na igreja ali perto. Independente da placa de igreja, elas estão anunciando Jesus. E é esse Jesus que muda a história. É esse Jesus que quer mudar a sua vida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como aconteceu na madrugada de ontem, Senhor, nós oramos também, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão nos assistindo, ó Pai. Muitas delas que estão aflitas, Senhor, estão preocupadas com a situação que está passando. Algumas, Senhor, que projetou até muitas vezes tirar a sua própria vida, Senhor, achando que não tem mais motivo para viver, não tem mais motivo, Senhor, para respirar, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que muda história, muda trajetória, Senhor. Deus, em nome de Jesus, neste momento nós colocamos cada um, Senhor, cada família, Pai, aqui que nos está nos assistindo ou que estavam nos assistindo neste momento. Que o Senhor venha trazer a cura, a libertação, a restauração, Senhor, sobre essas vidas, Pai. Deus, que em nome de Jesus nós repreendemos todo o espírito de morte, Senhor. Nós repreendemos todo o mal, Senhor, toda a seta maligna tentando agir sobre essas pessoas. Venha ser arrancado, venha ser quebrado agora no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pois nós sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. O Senhor é um Deus, ó Pai, que nos ama, Senhor, que é um Deus que nos socorre no momento difícil, no momento de angústia, no momento de preocupação, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita essas pessoas neste momento, ó Pai, onde elas estiverem, Senhor, na sua casa, Senhor, no leito de hospital que está nos ouvindo, Senhor, que a nossa palavra, que essa palavra, Senhor, venha chegar no coração dessas pessoas, Senhor, e que o Senhor venha trazer uma mudança, Senhor, nesses corações, nessa mente, Senhor. Pois a palavra do Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, o Senhor diz a sua palavra, pensamento de paz e não de mal, Senhor. Traga paz para essas pessoas, traga descanso, Senhor. A sua palavra diz assim: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, uma sombra do Onipotente, descansarei. Senhor, em nome de Jesus, nós não sabemos a necessidade que essas pessoas estão passando, mas nós sabemos que o Senhor pode suprir todas essas necessidades, Senhor. Pois a palavra do Senhor diz que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, neste momento, a cura, a restauração, a libertação, Senhor. Traga ânimo, Senhor. Traga, Senhor, fôlego de vida a essas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, coloque pessoas no caminho dessas, Senhor.
sabe, para trazer a sua palavra, para falar do seu amor, para dar um abraço, Senhor. Porque muitas vezes essas pessoas precisam apenas de um abraço, meu Pai. De pessoas que o ouvem. Coloca pessoas assim no caminho dessas, Senhor. Pessoas que vão, Senhor, agregar algo para elas, ó Pai. Na tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós levantamos a nossa voz a Ti. Visita cada pessoa no leito de hospital, Senhor. Cada pessoa que tem um ente querido, Senhor, que está num leito de hospital, Senhor, ou por causa desse vírus, dessa pandemia, desse Covid, ou por um câncer, ou por uma pneumonia, Senhor, por alguma doença, Senhor, vascular, cardiovascular, Senhor, sabe, ou com algum outro tipo de doença. Entra com a sua providência nesses leitos de hospitais. Usa a vida desses médicos, desses enfermeiros, Senhor, dessas pessoas que estão de frente aí, ó Pai, que estão à frente, Senhor, de combate a esse vírus, Senhor, ou qualquer outro tipo de doença, Senhor. Abençoa, Senhor, os comércios das cidades, ó Pai, desse país, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos que existem muitos comerciantes, Senhor, que alguns abriu falência, que outros estão pensando em fechar. Traga providência para essas pessoas, Senhor. Tira toda preocupação, toda ansiedade, toda opressão, Senhor, toda depressão, todo estresse. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a sua bênção agora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você que está nos assistindo agora, amanhã, 00h20, aí estaremos entrando também para a segunda parte dessa série Excesso, Estresse, tá? Deus, Ele tem muito para fazer na sua vida. A Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia fala assim em Isaías 53 que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então o que eu tenho para dizer para você neste momento lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Se você está passando por alguma dificuldade, precisando conversar, precisando bater um papo, eu fiz o convite aí, vou fazer de novo. Congrego na 19ª EQ, na Rua dos Fundadores 207 em Araçatuba. Tá, nós temos cultos de terça-feira às 20, nós temos culto lá também às 9 da manhã, nós temos culto lá às 17h30, às 19h30. E Deus, Ele quer colocar pessoas no seu caminho para que realmente seja o seu amigo no seu momento difícil. Porque amigo não é aquele que fala assim, ó, meu amigo caiu no buraco, eu vou pular junto, não. Amigo é aquele que vê o outro no buraco e faz de tudo para tirar. Aí você vai falar assim, lá, minha casa é longe, eu moro em outra cidade. Eu vou falar para você, vai na igreja mais próxima. Sabe, ali tem pastores também, independente de placa, de igreja, de denominação. Existem pessoas ali que querem te ouvir. Existem pessoas ali que vai falar do amor de Jesus para você. Vai falar desse Deus que pode mudar a sua história de vida neste momento como nós acabamos de orar. Esse convite que eu fiz para você que está nos assistindo, fazer uma visita na igreja onde congrega na 19ª aqui, os fundadores 207 ali, pastores Dorival e Fabiana. Mas se você não tem condições de ir lá, de nos fazermos uma visita, então vai numa igreja mais próxima. O mesmo Deus que age na igreja onde eu congrego, age em todas as igrejas onde proclamam o seu nome, onde mostram que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus em breve voltará. Porque Jesus ele vai voltar, nós temos que estar preparados. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe e que cada vez mais o Senhor venha estar trazendo paz e alegria no seu coração, tá? Se você não tem condições nenhuma de ir, nós também temos a nossa live, tá? Eu sempre estou compartilhando as lives às 7h30 da igreja. Se você não tiver condições realmente de ir, se você mora em Araçatuba, está precisando de algo, assiste a nossa live ali, coloca o seu comentário, nós estamos lendo, estamos passando para os nossos pastores.
Deus abençoe a sua vida, tá? Deus abençoe cada um de vocês que está nos assistindo, disponibilizou o seu tempo para poder assistir isso, para poder assistir essa mensagem, essa série, tá? Hoje é a segunda parte, amanhã estaremos falando sobre excesso, estresse, né? E no último vai ser depois do estresse. Eu não coloquei ali, né? Só coloquei ansiedade, excesso de depressão, ansiedade, estresse. Vai ser uma palavra que Deus colocou no meu coração, que vai abençoar muito a sua vida. Amém? Fica o meu abraço aí. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos, todos. Mas você, Joviliane, Deus tem algo novo na sua vida. Amém? Deus tem algo novo para fazer na sua história. Deus se importa com você assim como nós nos importamos. Deus te abençoe. E Deus que venha entrar no seu coração nessa noite. A cada um de vocês dá uma noite de descanso. Uma noite de paz. Não apenas essa, mas todos que irão por vir a partir desse momento. Um grande abraço e Deus te abençoe.